Bom dia, Carol. Bom dia, professor. Deixa eu baixar aqui nosso material. Bom dia, Nildiane. Ajeitar aqui. Estou só baixando aqui o nosso material. Enquanto o pessoal vai entrando, é o tempo que eu vou baixando aqui. Ah, dessa vez já estava aqui. Bom dia, meninas. Vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente dar prosseguimento à nossa aula. Enquanto as pessoas vão entrando. Bom dia, Andressa. Bom, gente, então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dando continuidade aqui ao que a gente estava discutindo na semana passada, né? Então, lembrando, né, na semana passada a gente viu o primeiro capítulo aqui desse livro da Silvia Alane, em que a gente discutiu essa introdução à psicologia social. Deixa eu botar aqui que está com algum probleminha, só um momento, gente. Tá. Então, a gente discutiu essa introdução à psicologia social a partir da Silvia Alane, né? Sobre psicologia e psicologia social. Depois a gente viu na quarta-feira um pouco essa questão dos outros, no tópico em que a Silvia Alane vai discutir o que são os papéis sociais. Então, a gente fez até alguns exercícios, né, aqui pelo Zoom, tanto da gente ver no Google, porque ela fala de papéis sociais de pai, mãe, né? E filho, e aí a gente fez tanto no Google, discutindo um pouco desses papéis sociais. A gente também na semana passada falou um pouco, né, a questão do significado das palavras, o quanto que as palavras, através do processo de aquisição da linguagem, o quanto que elas estão carregadas de sentidos que são sociais e culturais, né? Então, nesse primeiro tópico, nesse segundo capítulo, a gente falou, então, na semana passada, mais especificamente na quarta-feira, sobre os outros, onde ela vai discutir a questão dos papéis sociais. Então, deixa eu botar aqui para o final, né, antes da gente entrar na identidade social. Alguma dúvida, gente, em relação à aula passada, semana passada, alguma coisa que vocês tenham lido, enfim, né, nesse meio tempo? Não sei porque está sumindo aqui. Tudo ok, professor? Então tá ótimo, Carolina. Eu vi que eu estava te chamando de Carol na maior intimidade, né? A mania de chamar Carol. Toda Carolina vira Carol. Não, pode chamar, professora. Eu já sou até acostumada. Já está acostumada, né? Eu acho até estranho as pessoas me chamarem de Carolina. Fica muito formal já, né? Parece assim É. que fica uma coisa mais séria. Então tá. Bom, então a gente discutiu, a gente terminou, né, na semana passada, discutindo aquela questão dos papéis sociais, tá? Deixa eu achar aqui, para a gente poder fazer bem a continuidade, né? Então ela fala dos outros, o que os outros significam.
né? A importância dessas relações sociais. E aqui ela vai falando dos papéis, né? Quando ela discute aqui, estas normas são basicamente o que caracteriza os papéis sociais, que determinam as relações sociais. Então, o que os papéis sociais, aquela concepção de papéis sociais, vai ter a ver com o que a gente vai discutir hoje como identidade social? Né? O que a gente está chamando de identidades sociais no plural, né? Porque não é necessariamente só uma. Apesar dela, o subtítulo ela colocou no singular, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é papel social, então. Né? Então, papel social são características atribuídas a grupos de pessoas, né, determinadas pessoas que teriam funções sociais determinadas pela própria cultura e pela própria sociedade onde se inserem. Né? E aqui ela dá o exemplo dos papéis sociais de pai e de mãe e de filho, que a gente também viu, né, jogou lá no Google, enfim. Então, qual é o papel social do pai? Ou seja, características atribuídas socialmente a pessoas que compartilham de alguma característica específica que é ter um filho. Tá? Então, todo homem que tem um filho, e a gente tem muitas outras discussões sobre ser pai, né? Não só o homem, enfim, quando a gente fala da mãe que é pai, pelo fato de ser uma mãe sozinha e, né, exercer todas essas funções ditas socialmente, enfim. Então, quais são as características de um pai? Quais são essas características atribuídas socialmente, né? Quais são o que é um papel social de uma mãe? Então, o que socialmente se diz que uma pessoa que é mãe tem que agir, tem que sentir, tem que pensar, né? Então, o que é o papel social de um filho, de uma filha? Então, o que uma pessoa que é filho ou filha, como é que deve agir, se comportar? Sempre lembrando que isso são os discursos sociais, por isso que o nome é papel social. Né? E que se espera, né? Quando a gente fala assim, o que é exercer um papel? A gente pensa muito no teatro, né? No cinema, então um ator, uma atriz. Vão me falando, gente, se estiver falhando, tá? Porque de vez em quando está dando uma mensagem aqui que a conexão está instável, enfim. Então, o que é o papel que um ator e uma atriz vai desenvolver naquele filme, naquela peça de teatro? Tá? Então, tem um roteiro que diz, você tem que agir assim, vai sentir assim, vai se expressar assim, porque o seu personagem é esse. Né? Então, quando ela fala de papel social, fazendo uma analogia um pouco, né, bem genérica, enfim, mas é para entender, então, quais são essas características que, em vez de ser o diretor, o roteirista do filme, da série, que vai dar para aquele ator ou para aquela atriz, o papel que ela tem que exercer naquele filme, enfim, isso seria o que a sociedade nos dá, né? Qual é o papel que você tem que exercer, então, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho? Tá? Esse é um exemplo, né? A gente pode falar, os papéis sociais, eles estão entremeados em todas as características que são denominadas a determinados grupos, então, a determinadas profissões. Qual é o papel social dos psicólogos e das psicólogas, né? Então, a gente vai ter normas que podem estar lá no nosso código de ética, então, dizendo como é que o psicólogo tem que agir, tem que se comportar, né? Como deve trabalhar, enfim. Mas também tem os discursos sociais que vão criar essas normas já. Então, toda psicóloga ou psicólogo tem que ser uma pessoa calma, tem que ser uma pessoa zen, não pode se irritar, né? Tem que estar sempre sorrindo, não pode estar de mau humor, né? Tem que ser um ser sobre-humano, né? Então, esses papéis sociais, eles não são só o que vão estar numa lei, efetivamente, quando a gente discutiu na quarta-feira passada a questão das leis, das normas, enfim, mas também no que circula socialmente, né? Nessas normas que circulam socialmente, ditas como o papel social da psicóloga, do psicólogo, o papel social do estudante, o papel social da professora, do professor, o papel social de uma pessoa desempregada, né, que também são atribuídas uma série de
noções, né, sobre o que é ser uma pessoa desempregada, o que é estar desempregado, enfim, o que é ser uma pessoa trabalhadora, né? Então a gente vai vendo que essa concepção de papel social perpassa, ou seja, essas características que são atribuídas às pessoas que estão compartilhando daquele mesmo contexto, daquela mesma situação, tá? Então, isso vai, de algum modo, atravessar, como a gente falou, várias situações, tanto que ela fala do chefe, né, a ação do chefe, enfim. E ela faz algumas perguntas antes de entrar na identidade social, da gente pensando isso, né? Então, se a gente está, né, em meio a esses papéis sociais, que é para a gente pensar como é que isso atravessa a nossa identidade. Se a gente está em meio a esse contexto social que denomina, que determina vários papéis sociais que, de algum modo, a gente vivencia, né? Se falar qual é o papel social dos estudantes e das estudantes. Vocês são estudantes, vocês estão atravessados, né, por esses discursos. Qual é o papel social do homem, da mulher, né? Qual é o papel social da juventude, né? Esse termo que, enfim, cria uma generalidade, né? Uma coisa bem ampla. Mas aí se atravessa exatamente no que ela vai perguntar aqui. E a pergunta que sempre ocorre é: e a individualidade? Aquelas características que são peculiares a cada indivíduo. Afinal, se nós desempenhamos papéis, né, sociais, porque nos é atribuídos e a gente tenta corresponder a esses papéis, e tudo que se faz tem uma determinação social, onde ficam as características que individualizam cada um de nós? Né? A gente até discutiu um pouco isso na quarta-feira. Então, a resposta é mais ou menos, porque sempre a gente vai perpassar por uma questão da chamada liberdade. Até que ponto eu tenho liberdade de romper com esses papéis sociais, né? Então, aí ela vai dar um exemplo. Você pode se casar com quem quiser, desde que seja com João. Então, em outras variações, a gente vai estar estabelecendo essas relações, desde que essas relações sejam mantidas com características do papel que são essenciais para a sociedade se mantenha como tal, né? Então, quando se fala, voltou a internet. Então, quando se fala, por exemplo, né, que a gente discutiu o papel social da mãe, a gente está pensando, então a mãe ela pode ter até alguns tensionamentos desse papel social geral, do que se fala sobre ser mãe. Mas ela não pode fugir tanto do esperado, porque ela vai sofrer alguma sanção, ou ela vai sofrer algum preconceito, algum discurso, né, algum xingamento e tudo mais. Então, como se a gente for pensar, ela vai dar outros exemplos aqui, né, falando por exemplo, a Rainha Elizabeth, né, na abertura do parlamento, ela desempenha um papel totalmente definido do que ela pode e o que ela não pode, né, fazer num determinado protocolo. Se ela não fizer aquilo que está previsto no protocolo, pode gerar alguma confusão, né? Por outro lado, quando o Zé da Silva está em um país estranho, se aventurando por conta própria, seja um turista, o que já é um papel social também, né? Então, qual é o papel social do turista? O que socialmente se espera de um turista dentro, né, de um país estrangeiro? Se passando por cidadão comum, sem ter as determinações daquela sociedade, sabendo que a qualquer momento ele poderá se explicar como sendo estrangeiro, ele se dá o direito de fazer como sente, como gosta de ser ele mesmo. A Rainha Elizabeth em Londres, ela não pode ser ela mesma o tempo todo, principalmente quando ela está num contexto de exposição social, né? Porque ela tem que corresponder a um protocolo, ela tem que corresponder a uma expectativa do que é o papel social da rainha. Enquanto que um turista pode fazer o que ele quiser, porque ele não tem toda essa visibilidade, e também já é esperado socialmente que o turista é aquele que não conhece a região, que de repente fala a língua errada, né, a língua local, né, é aquele que muitas vezes se atrapalha ou, né, desconhece de alguma situação, enfim. Então, tudo isso, né, ela vai discutindo, aí eu vou puxar logo para a identidade social, senão a gente já discutiu bastante isso na última aula. É para a gente perceber, como ela vai falar aqui no último parágrafo, né,
que esse viver em grupo, ele atravessa o que é esperado socialmente enquanto papel social das nossas situações, dos contextos em que a gente está inserido, e tangencia com esse eu, né? Com que, ok, estão dizendo que o meu papel social enquanto estudante é tirar boas notas, é participar da aula, né? É estar ativa nesse contexto. Então, se eu não correspondo a isso, eu vou ser considerada uma estudante ruim, uma estudante mais ou menos, uma não estudante, né? Ela nem não dá nem para considerar aquela estudante porque ela não aparece na aula, porque ela não vem, enfim. Mas isso está atravessado também de como a pessoa, de repente, se interessa por aquele curso, de repente está fazendo um curso porque precisa, não é um curso de desejo, de interesse dela, enfim. Então, o viver em grupos, né? Como ela fala aqui nesse último parágrafo, antes da gente passar para a identidade social, permite o confronto entre as pessoas, né? O confronto não só no sentido de conflito, mas desses debates, enfim. E cada um vai construindo o seu eu neste processo de interação, né? Através das constatações de diferenças e semelhanças entre nós e os outros. É nesse processo que vamos desenvolvendo, né, que desenvolvemos a individualidade, a nossa identidade social e a consciência de si mesmo. Tá? Então, o que ela vai trazendo é, a gente está entendendo que existe toda uma construção social, de um papel social que vai ditando e dizendo como é que a gente tem que agir e ser a partir daquela característica, daquela situação, enfim. Mas nesse processo também tem a nossa individualidade, de como a gente lida com esses discursos, se a gente corresponde mais ou menos, se a gente contesta, se a gente quer corresponder adequadamente para ser aceito socialmente, né? E não é uma relação tão imediata assim, né? Isso vai se atravessando no dia a dia, esses confrontos entre o que eu quero e o que a sociedade espera e como ela diz que eu tenho que agir, são cotidianos. E aí estamos em psicoterapia lidando com essas questões, que não são só da individualidade também, né? Então, nesse processo, a gente vai construindo a nossa individualidade, sempre atravessada pelo social, como a gente vem falando desde lá do início. Então, esse contexto do eu, da personalidade, da subjetividade, ela está sempre atravessada por esses discursos sociais que estão tangenciando, ok, eu sou a Amanda, mas enquanto Amanda, eu tenho algumas identidades que são esperadas socialmente uma forma de agir. Então, Amanda é uma mulher. Então, existe um papel social do que é ser mulher. Então, todos os discursos sociais que se atravessam sobre o que é ser mulher, como a mulher tem que agir, o que ela tem que aceitar, o que ela não tem que aceitar, enfim, como ela tem que se vestir, como é que ela tem que usar o cabelo, enfim. Tudo isso atravessa a Amanda, que tem uma individualidade, tem uma subjetividade, uma personalidade, o termo que a gente quiser pensar a partir da psicologia mesmo, né, das abordagens psicológicas, mas tem também uma questão baseada no que socialmente aquilo me atravessa. Quando eu escuto, quando eu vejo da mídia social que é um padrão de beleza de uma mulher brasileira, né? Desde do padrão de beleza até o modo de agir, o modo de se comportar, o que deve comer, o que deve usar, como deve andar na rua, o que deve fazer, como ela deve se relacionar. Então, isso vai atravessar quem eu sou, né? Então, quando a gente fala de identidade social, é a gente pensar como essa nossa individualidade está atravessada por essas discussões sociais, né? Por esses discursos sociais. Um momentinho, gente. Então, o que nos caracteriza como pessoa é o que respondemos quando alguém nos pergunta quem é você, né? Então, a gente sempre pensou aí ao longo da psicologia que essa pergunta tinha a ver unicamente com a nossa individualidade, com a nossa subjetividade, com o nosso eu, né? Quando alguém vai perguntar quem é você, então vou pensar na minha personalidade, no que eu gosto, no que eu não gosto, como é que eu me expresso, enfim.
Então, procure responder essa questão antes de continuar a leitura, né? A gente refletindo um pouco sobre o que é essa identidade, o que é, quem sou eu, na verdade, né? Então, ela vai trazendo aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, uma jovem adolescente respondeu, opa, travando aqui, espero baixar. Quem sou eu? Bem, eu sou um pouco difícil de dizer quem sou e como sou. Então, a gente pensa num processo de individualização e como a gente age no mundo, né? Mas posso tentar. Então, ela começa com uma descrição física, o que seria um aspecto de uma individualidade relacionada ao biológico, ao orgânico, né? O anatômico. Sou magra, de estatura média, pele muito clara, olhos esverdeados, cabelos castanhos e compridos. Rosto fino, nariz arrebitado com cara de moleca, mas corpo de mulher. E aí eu vou até marcar algumas coisas aqui para a gente pensar. Psicologicamente, ou seja, agora falando de como eu sou, né, o que eu gosto, enfim, sou tagarela, brincalhona, expansiva, briguenta, triste, agressiva e estúpida. Minha mãe que o diga. Estou fazendo pela 4ª vez o primeiro colegial, tenho 17 anos e completo 18 em outubro, dia 31. Sou de 1963. Meu signo é de escorpião, gêniozinho difícil. Não sou fanática por estudos, mas estou tentando. Adoro fazer balé, assim como artes em geral. Leio bastante, vou ao cinema, mas são poucos os filmes intelectualmente bons. Gosto muito de Woody Allen, mas ainda não vi o último filme Memórias. Em literatura, gosto de romances antigos e de autores brasileiros como Mário de Andrade, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos e Fernando Pessoa, entre outros. Gosto de estar sempre a par de tudo, como artes, políticas, atualidade, economia, tudo que ocorre ao redor da gente. Sou bem complicada, não? Gosto também de música popular, então ela vai falando de tudo que ela gosta, né? De literatura, filme, música, né? Tenho afeição especial pelo Chico Buarque, Milton Nascimento, Rita Lee. Gosto também de Mozart e Tchaikovsky, isso por causa do balé. Tenho o ídolo número 1, Mikhail Baryshnikov, que era um bailarino muito famoso, bailarino russo, atualmente residente nos Estados Unidos, mas ele já faleceu. É diretor da American Ballet, ela vai descrevendo aí, né, tudo sobre o balé. Sobre o Baryshnikov, né? Bem, estou falando de mim, mas não do Misha, o apelido do Mikhail Baryshnikov. Chega de balé. O que posso mais dizer? Não tenho namorado, nem sou apaixonada por ninguém, mas gosto de ter amigos e estar sempre cercada de gente. Bem, eu sou assim, uma pessoa que faz o que gosta e luta pelo que quer. Sonhadora, mas realista. Acho que sou alguém indecifrável. Sou uma incógnita para mim mesma. Né? Então, antes da gente ir puxando aqui um pouco do que a Silvelane vai discutir, bora pensar nessa descrição dela e o que pode ter articulado de identidade social, né? O que tem de papéis sociais aí na forma de se descrever. Um dos primeiros pontos, ela fala um pouco da descrição física dela, né? Mas ela dá referências que a gente vê que são também construções sociais, de papel social. O que é ser moleca na nossa sociedade? Né? Então, o que é ter cara de moleca quando a gente se descreve? Eu tenho cara de moleca, mas corpo de mulher. Né? Então, se cria também dentro da sociedade dizer, não, tem cara de menina, cara de moleca, né? Cara mais de alguém brincalhona, mais nova. Então, o que circula sobre isso? Mas corpo de mulher. O que é um corpo de mulher? O que socialmente se constrói como corpo de mulher? Então, uma mulher tem que ter um corpo desse jeito, que é diferente de uma moleca, que ainda não tem um corpo desse outro jeito. Tá? Então, a gente vai vendo que nas descrições estão permeadas por esses papéis sociais, por esses discursos sociais. Né? Aí ela fala um pouco, como ela diz, que ela é psicologicamente. E aí tem um ponto interessante,
não sei se vocês perceberam, que ela fala assim, eu não sou muito de estudos. No início da descrição dela, né, ela fala, uma outra questão aí é a construção do papel social dos signos, né? A gente vive numa sociedade que fala muito sobre esses perfis psicológicos, então quem é do signo X tem um determinado comportamento, quem é do signo Y tem uma determinada forma de ser, e isso aqui também está atravessado no discurso dela dessa descrição, que é muito do que ela vai também, né, do que a gente vai estando atravessado por esses discursos sociais. E aí ela começa a falar de uma paixão dela, que é o balé, como artes em geral. E ao longo da descrição dela, a gente vai vendo que ela tem muito conhecimento sobre artes, porque com 17 anos, além dela já conhecer as referências do balé, gostar de música clássica, né, por conta do balé, como Mozart, Tchaikovsky, ela também assiste os filmes do Woody Allen, ela lê romances antigos e autores brasileiros, e ela cita esses poetas, esses romancistas, né? E assim sucessivamente. Né? E ela fala bastante do balé, do Baryshnikov, enfim. E aí ela também termina dizendo dessa questão das relações amorosas, olha, eu não tenho namorado, eu gosto de ter amigos, de estar sempre cercada de gente, enfim. E se finaliza se descrevendo como uma pessoa indecifrável. Então, puxando um pouco do que a Silvia Lane vai trazer, né, ela fala assim, o relato acima nos permite caracterizar, em primeiro lugar, o sexo, a aparência física, determinados traços de personalidade que demonstram como ela se relaciona com os outros e dá dicas sobre como deve ser o seu grupo de amigos, né? Teoricamente isso, né? Se esses não forem descontraídos, dificilmente aceitarão no grupo. A menção da idade e do curso que faz, a localiza numa determinada faixa etária. E quando a gente fala também de uma determinada faixa etária, o que socialmente se espera de determinadas faixas etárias? Né? Quando a gente diz assim, é assim mesmo, essa menina só tem 15 anos. O que se fala do que é ter 15 anos? Quais são os papéis sociais dos jovens que têm 15 anos? Né? A gente vai ver que essa questão da faixa etária também está atravessada até por discursos que a gente estuda na psicologia. Né? Em psicologia do desenvolvimento, quando a gente vai lá estudar o que é a infância, então a gente fica, né, dentro de todas aquelas discussões do que é a infância, esse é o papel esperado das crianças, nessas faixas etárias. Então, a criança que foge um pouco daquele comportamento, né, daquilo que é esperado naquela fase, pode ser vista ou como muito para frente, superdotada, ou com problemas. E o que é esperado da adolescência, por exemplo? Né? Então, a adolescência, a fase que acontece um questionamento, né, do jovem com os padrões, com tudo aquilo que ele construiu dentro da personalidade dele. Estou falando bem genericamente, tá, gente? Sem entrar em nenhuma abordagem teórica. Dentro do que das tensões sobre a relação com os pais, né, dos referenciais familiares, então, um momento de contestação para a construção da sua própria identidade, da sua personalidade, enfim. Mas tem algumas discussões, por exemplo, se a gente for pensar nesses papéis sociais da infância, da adolescência, da vida adulta, do processo de envelhecimento, que se a gente for olhar ao longo da história, são diferentes, né? Tem um clássico do Philippe Herrier, que ele vai falar da história da infância, eu esqueci o nome do livro, história social da infância, esqueci. Que ele fala um pouco dessa construção da infância. Essa concepção de infância que a gente tem hoje em dia, ela também já foi dos últimos séculos, né? Do século XIX para cá, 18 e 19. Anteriormente, né, em séculos anteriores, se tinha uma concepção da criança como um pequeno adulto. As relações de cuidado com aquela criança eram um ser em desenvolvimento. Mas essa preocupação com a infância que a gente tem hoje, ela foi construída ao longo da história. Ninguém está dizendo que é errado ter essa preocupação com a infância, que tudo que a gente estudou em psicologia do desenvolvimento está errado. Não é isso. É compreender que também
esses discursos foram sendo produzidos, lembrando novamente que a Silvia Lange sempre fala, sócio-historicamente. Ao longo da história, isso vai mudando, né? Então, a concepção, por exemplo, né, voltando aqui, qual é o papel social da idosa e do idoso na década de 50? Qual é o papel social da idosa e do idoso hoje, nos anos 2020? Né? Como é que a sociedade já vê o processo de envelhecimento? A chamada velhice. Né? Então, hoje em dia, o velho, a velha, esses termos, né, enfim, do senso comum, não tem que necessariamente ficar só em casa, trancado, deitado numa rede, esperando a morte chegar. O que a gente vê hoje nas mídias, nos discursos inclusive médicos, psicológicos? Olha, é bom fazer atividade física, tem que manter a vida ativa, né? Não é porque se aposentou ou porque passou dos 70, porque nem os 60 mais já não é considerado idoso hoje em dia, né? Apesar de na faixa etária, dos níveis de desenvolvimento, mas a gente vê que as relações sociais vão mudando e esse papel social do processo de envelhecimento do idoso e da idosa muda. Né? Então, se até um determinado momento, 50, 60 anos, já era muito velho, né? Hoje em dia, fazer 60 anos está, né, com saúde, saudável, enfim. E a gente vai começar a chamar de idoso quando a gente já configura, já vê, está com 70, passou dos 70. Né? Porque a expectativa de vida aumentou. Então, esses processos sociais, essas relações sociais que vão mudando em decorrência do desenvolvimento da medicina, da melhora da qualidade de vida, né? Ou seja, aumenta a expectativa da população. E aí a gente vai ver ainda hoje em dia uma pessoa que no início do século XX, né, lá em 1900 e bolinha, com 45 anos, 50 anos era idoso, era considerado idoso. Hoje em dia, para a gente chamar que alguém é velho, nesse termo assim, né, do senso comum, a gente vai já considerar com 70 anos. Né? Então, essa concepção de faixa etária também vai construindo um papel social, também vai localizando aquela pessoa em um papel social do que se esperar. Ela tem 17 anos, então é normal ser sonhadora, como ela fala lá no final, né? É assim mesmo, né? Nesse momento, ser sonhadora, ter expectativas. Mas, poxa, deveria ser estudiosa. Mas será que ela não é estudiosa? Ela ama balé, a paixão dela está no balé. Não necessariamente no que a gente espera do estudo tradicional, enfim. Então é só se a pessoa tirar boas notas em matemática, em português, que ela é uma pessoa estudiosa. Mas se ela super investir, conhecer os maiores bailarinos, ela não é estudiosa, ela não se interessa. Né? Então, tá dando para entender, gente? Eu estou falando, enfim, né? Tá sim, professora. Se vocês tiverem perguntas, vocês já sabem. Podem abrir o áudio, perguntar no chat, enfim. E aí essa faixa etária também vai atravessar, né? Quando alguém questiona o que é ser uma mulher de 20 anos, o que é ser, eu vou falando, eu sempre dou referência da mulher porque é um pouco do meu lugar de fala, né? O que é ser uma mulher de 30 anos? O que é ser uma mulher de 40 anos? Uma mulher, o que se espera de uma mulher de 40 anos? Então, os 40 anos, não só da mulher, mas do homem, né? Então vai falar fase adulta. Aí vai lá nos clássicos da teoria do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento. Eu lembro muito quando a gente vai trabalhar a psicologia do desenvolvimento para outros cursos, que aí a gente tem que falar muito rapidinho, né? Em 4 aulas, a gente divide uma aula para falar cada faixa etária, fica muito corrido e fica muito caricato. É bem isso, assim, a construção social da vida adulta. Só um momentinho, gente. Tá? Então, quando se fala assim, a construção social da vida adulta, como é que isso acontece? Né? A vida adulta, então, é esperado. Eu lembro de um dos livros que se utilizava numa disciplina que eu dava para outro curso, não era da psicologia, mas era sobre um pouco isso. Então, a gente tinha que caracterizar essas faixas etárias. Aí a vida adulta era o momento em que o ser humano começa a formar a sua família,
a ter filhos, a ter estabilidade no emprego, no trabalho, né? As suas questões emocionais e psicológicas vão estar numa primeira fase da vida adulta, preocupadas em construir uma estabilidade de vida, né? Seja homem ou mulher, para a sua prole, vamos dizer assim, né? No segundo momento da vida adulta, ou seja, dos 45 a 60 anos, já é o momento em que a preocupação, né, dos seres que estão nessa faixa etária é, na verdade, a partir dessa estabilidade de vida, já pensar nas próximas gerações, nas possibilidades de estabilidade para as suas gerações futuras, ou seja, para seus filhos e netos e assim sucessivamente. Aí, ok, né? A gente tem lá, enquanto norma científica no sentido que a gente vai ter teorias que vão dizer o que é o papel social de uma pessoa com 40, 45 anos, o que se espera dela, como é que ela tem que viver, como é que ela tem que agir, ou seja, uma norma que virou teoria, né? E a gente ainda tem o discurso social do contexto do cotidiano, que também vai falar a mesma coisa. Então, vai estar lá os pais, a família, dizendo assim, ainda não teve filho, está com 45 anos e ainda não teve família, não fez família. E aí, acabou de ficar desempregado, tem 45 anos e não tem um emprego, né? Ou seja, os discursos que estão atravessados tanto do que vai ser uma norma teórica, vamos dizer assim, como também uma norma social, né, do cotidiano, das relações cotidianas. E que vai, né, de novo, atravessar as nossas identidades sociais. Ou seja, como é que a gente está agindo no mundo, como é que a gente está se relacionando com todos esses discursos, né, dentro aí, por exemplo, da nossa faixa etária, né, do que se espera de alguém que tenha 20 anos, 25, 30, enfim. Então, ela fala, né, ou seja, a menção da idade, de uma determinada faixa etária, nível educacional, a menção do signo, falar que não é fanática por estudo, enfim. Aí ela vai falando um pouco do que a gente acabou de discutir, fazer balé e todas essas outras características, né? Então, desde achar difícil dizer quem é e até sentir indecifrável uma incógnita, forma, né? Então, é difícil, achar difícil dizer, né, essas definições, uma forma de não se comprometer definitivamente com uma identidade, isso é um aspecto importante, ela não está dizendo eu sou isso e ponto, né? Ela nos dá o seu potencial e guarda para si aspectos idealizados para o futuro. Esse aspecto de representação de si mesmo parece ser uma característica que teoricamente dita como um papel social, né? De adolescente do qual não é exigida uma definição precoce e cujo ambiente social deve enfatizar a autodeterminação do jovem sem impor modelos bons a serem seguidos, tá? Isso aqui também faz a gente pensar um pouco, como eu acabei de falar, dessas identidades, desses papéis sociais, desculpa, para cada faixa etária. Então, com 17 anos ainda pode ter dúvidas do que é da vida. Mas com 50, será que a pessoa pode ter dúvida do que é da vida com 50 anos? Né? Como é que socialmente se constrói esse papel social, né? Do que é ter 50 anos e ter dúvidas e ser um sonhador, enfim. Já é visto socialmente de forma negativa, seja homem ou mulher, né? E aí vai dando um outro exemplo, né? Sou um cara simples, feio, simpático, fácil de entender, de encontrar, difícil de entender. Sou meio cristão, meio extrovertido, implicante, ou seja, várias descrições, né, de si mesmo. Extrovertido, mas tímido em certas ocasiões, implicante. Sou um cara que não sabe o que é, um cara que gosta de gostar, enfim, né? Várias descrições do eu sou. Eu sou um cara que adora mexer com desconhecido, eu sou um cara que odeia o racismo, eu sou um cara que não gosta de escrever o que é, eu sou um cara que não gosta de fazer xixi na rua. Lembrei até da história né, enfim, dessas definições de quem pode e quem não pode fazer xixi na rua.
como papel social, né? Então, ela fala, né? Notem que a última frase que parece dizer não me amolem, afinal não gosto de escrever a meu respeito, ou me deixem ser criança, né? Esses dois relatos enfatizam características peculiares que dizem respeito à maneira de cada um se relacionar com os outros, sendo características que foram sendo aprendidas nas relações grupais. Então, a gente tem um outro aspecto quando a gente fala de identidade. Além da gente entender que a gente está lá tentando corresponder, né? Não só tentando corresponder, mas atravessado também por esses discursos sociais, do que é ser uma menina com 17 anos que gosta de balé, do que é ser uma criança, por exemplo, né? Mas elas também estão atravessadas por relações grupais do nosso contexto micro, né? Como ela fala, seja as relações com os familiares ou com os amigos, através do desempenho de papéis diversificados, que são os nossos grupos mais imediatos que vão estar lá cobrando, né, falando, abrindo o olho, chamando a atenção se a gente está correspondendo a esses papéis sociais, né? E é nessa diversidade que eles vão se descobrindo um indivíduo diferente, distinto dos outros, dos amigos, né? Então, nossos amigos deixaram de ser um entre muitos da espécie humana e passaram a ser pessoas com características próprias no confronto com outras pessoas. Eles têm as suas identidades sociais que os diferenciam. Deixa eu pular aqui. Dos outros, né? Então, antes também da gente entrar aqui na consciência de si, tem aqui foi até tá bem engraçado aqui o desenho. Tem algumas questões que eu acho importante a gente enfatizar sobre essa concepção da identidade social. Por quê? Até porque vocês vão ver essa disciplina no semestre que vem. Quando a gente fala de identidade social, vocês viram que muitas das descrições, né, tanto da menina, né, como aqui da criança, enfim, né? Não fica muito claro se é um menino ou se é uma menina. Provavelmente um menino. Ele está falando um cara. A gente vai perceber que essas descrições, a forma como a gente se descreve, como a gente fala de nós mesmos, está sempre atravessado por um discurso social, tá? Então, deixa eu fazer um esqueminha, talvez um pouco mais prático, botar ali no quadro. Deixa eu botar ali no quadro para a gente pensar essa relação entre papel social e identidade social, né? Ou seja, papel social, identidade e identidade social. Vamos pensar aí esses três pontos. Deixa eu só ajeitar aqui a webcam, gente. Gente, para eu escrever, como ficou um pouco mais distante, vocês me deem um feedback, porque eu vou ter que tirar o fone. Me avisem se vocês vão estar escutando se eu tirar o fone. Não sei se eu tenho que puxar o fone. Está dando para ouvir? Tá sim, professora. Escrevam, porque eu estou sem o fone. Tá? Ótimo. Bom, gente, então, quando a gente fala de papel social, né, a gente viu, então, no centro estão do papel social. Então, a gente tem a questão do papel social, que vai estar relacionado a essas características atribuídas socialmente, né? Que eu vou aqui fazer uma analogia geométrica, vamos dizer assim, que são aqueles quadradinhos que socialmente se coloca, né? Então, o que é ser mãe? A gente falou. O que é ser
que é ser psicólogo, né? E assim sucessivamente. Isso a gente está falando de discursos sociais, né? Então a gente está falando aqui de sociedade. O papel social ele está sempre determinado pelo social, tá? Pela sociedade. Então, são aqueles discursos sociais que vão reafirmar como esses quadradinhos, né, essas caixinhas que nos colocam, a gente deve agir, quais são as características. E a gente vê que não é só características de ação, mas de sentir, de emocionar, mais ou menos. O discurso social que o homem não chora, né? Todas essas construções também de sentimentos e emoções estão passando por esse discurso. Isso aqui é uma questão, né? Uma maneira de analisar essa situação. Em torno disso, a gente vai ver a nossa identidade. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente fala como sociedade, né? Discurso que a sociedade fala sobre essas caixinhas. E aí a gente teria a identidade. Então, a gente teria um outro tópico, que seria a nossa identidade. Pensando aqui nessa identidade a partir de um aspecto individual. Então, aqui a relação indivíduo e sociedade. A gente falou lá no início, né? Desde o Arnoldo Rodrigues até a Silvia Lange. Então, qual é essa relação aqui indivíduo e sociedade? Né? E como é que acontece essa relação? Então, a gente tem a sociedade falando como é que a gente tem que agir, as nossas caixinhas, né? Que é como a gente tem que agir no mundo a partir daquela característica. E aí a gente vai ter um indivíduo, ou seja, que seria a nossa identidade, aquilo que é mais específico nosso, né? Como é que a gente se dobra, como é que a gente dialoga com todos esses discursos sociais, né? Aqui a gente percebe que não dá para a gente falar só de individual, porque a identidade ela é só individual, ela é só a partir de uma dinâmica psíquica ou de uma relação de uma resposta com um ambiente determinado, ou de uma percepção do mundo também a partir de um referencial, ou de uma questão pautada nas experiências mais imediatas daquele ser, né, falando assim, rapidamente, 4 abordagens, 4 pontos. Na verdade, o que a gente vai entender nesse sentido? Então, a partir desses dois referenciais, a gente vai pensar que esse diálogo, né, entre o papel social e a nossa identidade individual, vai emergir o que a gente vai falar de identidade social. E aí, então, a nossa identidade é sempre social, não é que a nossa identidade seja sempre social. Né? A nossa identidade ela está atravessada pela distinção dos papéis sociais. Lembrando que essa referência a papel social, esse termo, ele é um termo da Silvia Lange, tá? Outros teóricos não vão usar esse termo. Vão falar só de construção social. A gente está falando sempre de referencial da Silvia Lange. Então, outros teóricos vão falar de construções sociais, de discursos sociais, de representação social, a gente vai falar na aula. Mas, basicamente, é essa compreensão. Então, aquilo que eu muitas vezes acredito que seja somente individual, do meu eu, do meu self, da minha dinâmica física, o meu conflito existencial, vamos dizer assim, muitas vezes está atravessado por esses discursos sociais, por essa sociedade que dita, que norma, que rotula, que fala que a gente tem que agir de um jeito. E aí, o que ela tenta também pontuar, quando fala de identidade social, não é
individual da lá no início dos outros, né? Somos organismos diferentes uns dos outros, não somos iguais. Como é que cada um de nós se relaciona com essa discussão, né? Então, será que a gente sofre mais ou menos tentando corresponder a esse ideal social, né? A esse ideal de ser mãe, pai, homem, mulher, psicóloga, estudante, professora, trabalhadora, pessoa de sucesso, né? Digital influencer, né? Vários papéis sociais que a gente pode ter mais contemporâneos. E nesse processo relacional, aí a gente vai falar de identidade social. Por quê? A gente vai ter formas de se dobrar, né? Como ela fala lá, na moça, né? Falando de 17 anos. Então, ela diz que uma faixa etária de 17 anos, então também sou sonhadora, enfim, ela se considera não estudiosa, que teoricamente é esperado. Porque esse papel social do estudante está muito ligado à juventude. Desde que eu estou na escola, então quando a gente fala, eu vou escrever, né? No momento que eu vou contar aqui no caso clínico. Vamos falar, um estudante, aí eu vou escrever aqui, um estudante, eu nem não falei mais nada, comecei a falar, né, eu estou tentando descrever um caso clínico. No momento que eu falo estudante, o que você imagina? Né? A gente já vem com uma série de noções sociais do que é estudante. Ter um estudante é uma pessoa jovem. Sempre pensa um jovem de até 20 anos, pode ser um estudante adolescente, um estudante que está lá no ensino médio, ou será que é um estudante de faculdade? Mas a palavra estudante já remete a uma faixa etária, às vezes remete a um estilo de vida, então é estudante de não trabalho. Se está lá descrevendo que aquela pessoa é estudante, é porque a primeira referência daquela pessoa, a primeira identidade daquela pessoa é ser estudante. Como que é ser estudante? Está dando para entender, gente? Pegadinha para ver se botam a mãozinha, está ok, está mais ou menos. Podem botar no chat também, que serve para escrever para mim. Tá ótimo. Tá ótimo. Carol. Tá ok. Então, quando a gente vai falar de identidade social, a gente vai ver, deixa eu pegar outra coisa aqui. Então, quando a gente vai falar de identidade social, a gente está falando disso. Na verdade. Então, não é que a nossa identidade seja unicamente social, mas ela também não é unicamente individual, vamos dizer assim, tá? Dentro desse referencial da psicologia social. Ela sempre vai pontuar que a forma como a gente se descreve, e cada uma deveria até para a seguinte, porque a pessoa tem questões que são especificamente individuais. A gente não nasce atravessado por uma identidade social. E ao contrário, quando a gente vai para aquela discussão de gênero, né? Que no momento que a gente nasce, a gente ainda nem entende o mundo, a gente é só um bebê, mas a gente já está atravessado por um papel social do que é ser uma menina, do que é ser um menino, né? Do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é ser macho e fêmea, desde uma concepção biológica do ser. Então, a gente está sempre atravessado por uma discussão de identidade, por uma discussão de identidade, que está sempre ligada à rede social, de algum modo. Então, no momento que eu vou para a clínica, né? No momento que eu vou para a clínica, enquanto cliente, né? Percebo que estão ali num conflito, num sofrimento psíquico, seja ele qual for. Muitas vezes, parte desse
social, e até nos discursos sociais, eu pegava nas redes sociais, que são consumidas por nós mesmos, né, ou na mídia, ou na revista, ou no cinema, vão estar reafirmando esse padrão. Mas não significa, por exemplo, que toda mulher preta, mulher negra, vá corresponder a essa identidade social. Muitas vão corresponder, outras vão contestar, né? Vão dialogar com esse discurso, esse papel social, e vão dizer assim, não, por que eu tenho que se colocar no lugar de especialização, de objetificação do corpo negro, do corpo preto, né? Por que eu tenho que alisar meu cabelo para ser considerada bonita, porque lá dentro do instituto social, na nossa sociedade, o cabelo bonito é cabelo bonito. Então, é nesse processo que a gente vai dar uma contestação individual. Né? E isso vai ser particular, vai estar muito relacionado a essa relação familiar, e lá a psicologia, né, não psicologia social, mas a psicologia vai estar dialogando e discutindo. Então, para a gente retomar novamente aquela discussão de psicologia e psicologia social, a gente vai pensar em uma psicologia daqui estudando a identidade, a subjetividade desses processos, das suas diferentes abordagens, e a psicologia social vai estar discutindo o papel social, olhando que construções são históricas como essas, mas que está aberta a nossa identidade. Né? A psicologia social sempre tenta dar um puxão de orelha para dizer, gente, a identidade, a personalidade, o individual, ele não é somente um processo individual, vamos dizer assim, né? Específico daquela pessoa. Ele está também carregado por essas caixinhas que vão variar, voltando lá no início, né? De cada cultura, de cada sociedade, de cada região. Né? Então, como a gente vai se relacionar, eu sou paraense, eu sou belém, né? Que identidades sociais estão atribuídas a ser paraense? O que se espera socialmente do que é ser paraense? Então, o mínimo, né, que a gente estuda como é, tem que gostar desse país. A primeira atividade que eu não gosto desse país nem parece paraense, mas nasceu no Pará, nasceu em Belém, nasceu em Dragão, nasceu em Capetinha, enfim. Como é que eu gosto de açaí? Regiões que têm alto consumo de açaí, né? Como é que não é? Nem parece paraense. Então, a gente vê que, inclusive, as discussões dos papéis sociais relacionados à regionalidade, né? A gente vê essas questões de processos migratórios, que a gente viu agora nos anos atrás, no passado, todas essas discussões de processos migratórios da Europa, dos Estados Unidos, e agora que a gente estuda essas discussões, né? Como de menor valor. Né? Então, quem não é norte-americano e migra para os Estados Unidos ou não é americano, olha o risco dessa discussão, né? Ele foi lá para discutir essa concepção de raça que envolve uma raça pura. Né? Então, todos esses processos vão gerar uma identidade social. Quando eu me apresento, eu sou a morada de onde você nasceu, em Belém. Então você é uma mulher paraense, você é uma mulher da Amazônia. Então, isso já atravessa, faz parte da minha identidade, no sentido de que eu nasci naquela região, está lá, né, que é um modo escrito, no contexto do que socialmente é visto como ser uma mulher paraense, ser uma mulher da Amazônia. E aí a Amazônia é enorme, mas também tem um papel social que é ser da Amazônia. Todas essas imagens, essas construções discursivas em relação àquela discussão daquela pessoa. Pode envolver gênero, raça, classe, região, né? Alguns de profissão, alguns elementos para a gente pensar essa identidade social. Deu para entender, gente, a questão da identidade social? Sim, ótimo. Então,
deixa eu voltar aqui. É assimilando, é um processo mesmo, Olivia. É muita informação, né? A psicologia. Agora eu vou ouvir vocês. A psicologia social, ela dá essa remexida mesmo. É um pouco de dar uma desestabilizada naquilo que a gente. Opa, mas então quem sou eu, né? Tudo é social. A gente volta para a gente sempre tem falado. Então eu sou só um ser social determinado por esses padrões culturais? Não, porque aí é nesse ponto que ela fala. Ela diz assim, mais ou menos, né? Como a Silvia Lani vai falar lá. Na verdade, isso vai depender muito da forma como cada um se dobra. Por isso a gente tem todas essas discussões. E hoje em dia, então, isso é escancarado na nossa cara a todo momento, né? Com esses, principalmente dessas identidades sociais, né? Identidade social de gênero, identidade social de classe, identidade social de raça, né? Esses apontamentos que a gente tem visto na atualidade de maneira tão radical, né? Tão polarizada, né? Então, se você entende um processo de identidade social, você também vai entender que não dá para entrar em radicalismos, né? Que existe, não, eu sou o que eu sou porque a minha natureza determina, porque o meu biológico determina, mas até que ponto o meu biológico também não é uma leitura cultural? Né? Como a gente falou lá, significado de pai, mãe, significado de homem, mulher, né? Então, existe uma leitura cultural, inclusive dos nossos aspectos biológicos. Se de repente a gente tivesse nascido em outro planeta, em outra tribo, em outra região, enfim, seria uma outra leitura. Vocês já assistiram? Tem um filme na Netflix, ele não é tão recente, ele é de uns 2 anos atrás. Acho que tão recente, mas é recente, né, gente? 2 anos atrás, pelo amor de Deus. Acho que ele é de 2018. Eu Não Sou um Homem Fácil. É um filme francês que discute essas relações de gênero, principalmente assim, do padrão, né, heteronormativo de homem e mulher. Né? Então, o que é ser um homem? E também só são pessoas brancas que aparecem no filme. Mas, assim, aquela coisa bem clássica que a gente naturaliza, da depilação feminina, da maternidade, tudo isso a gente vem discutindo. E lá, o cara que é um garanhão, né? O cara que é pegador, paquera todas as mulheres, esse padrão de masculinidade que a gente vê no cotidiano e que às vezes a gente até valoriza, né? Porque a gente já está tão inserido nesse discurso social que as nossas relações amorosas têm que corresponder a essa identidade do que é ser um homem, do que eu quero enquanto homem para uma relação. Não, eu quero um macho alfa, o cara tem que ser o provedor, senão eu vou me sentir uma mulher, né, que fica sustentando o homem, senão eu vou me sentir que o cara é um bobo, é um besta. Né? Então isso também tem a ver com essas construções de masculinidade, de feminilidade, de relacionamento amoroso, que socialmente é colocado. E nesse filme, Eu Não Sou um Homem Fácil, tem na Netflix. Esse cara, enfim, cai lá, tem uma situação que ele cai na rua, baixa a cabeça e ele está no mesmo mundo, vamos dizer, na mesma cidade, no mesmo local, só que com esse mundo diferente, em que as relações que são descritas como relações masculinas na nossa sociedade são realizadas pelas mulheres. E aquilo que é considerado como papel social da mulher são realizadas pelos homens. E traz várias discussões, inclusive as discussões de religião, né? Que muitas vezes é o que pauta essas determinações. Não, o homem é o que tem que ser o provedor, tem que ser o homem que está no poder, é ele que tem que estar nos grandes cargos de poder, é ele que toma a frente da filosofia, das ciências sociais, das ciências humanas,
até as relações dos grandes empresários, enfim. E lá todas as pessoas são mulheres, mas que exercem esse papel, né, meio de masculinidade, até discute, tem uma discussão lá entre o casal, em que a mulher diz assim, como assim Jesus é a referência? Claro que é Maria a referência, né? Porque lá está nesse outro mundo, tá, gente? Foi a Maria que gerou o filho. Por isso que a nossa sociedade, as mulheres geram a criança para os pais cuidarem, né? Porque está lá, está escrito, está na Bíblia. Maria gerou o filho de Deus. Então, as mulheres são quem tem que ter tomar a rédea, à frente da sociedade. Você vê que são como se fossem os mesmos discursos do que a gente escuta, só que no contexto do que na nossa sociedade a gente vivencia muito relacionado ao homem. Então lá é um exercício que o diretor do filme, os roteiristas fazem, da gente observar como a gente normatiza, né, e normaliza também, né, transforma em algo normal, determinadas relações que são culturais, que se a gente tivesse nascido num outro mundo, numa outra situação, a gente acharia até absurdo, né? Tem uma cena que ele tem que se depilar para ele conquistar uma mulher. E aí a gente fica, meu Deus, a gente faz a mesma coisa, olha o quão ridículo é isso, né? O quão sem noção é isso, assim. Tipo, a gente tem que tirar pelo do corpo para ser considerada bonita, para ser considerada limpa, né? Enfim. Então, esse é um filme bem legal para pensar. Ali a gente fala, né? A gente vê um pouco dessa questão das construções de gênero e da identidade de gênero, da identidade social de gênero, né? Que vai normatizando essas questões. É muito, muito legal. E ele é um filme leve. Ele faz essa discussão, mas ele é um filme de humor. Então, é bem interessante para pensar, né, essas relações sem ser necessariamente só um filme sério. Eu acho até com um determinado objetivo mesmo, de fazer refletir através da comédia. Não é uma comédia no sentido do irônico, do risível, né, mas de coisas que a gente vai percebendo quão absurdo é nessas relações. O nome do filme é Eu Não Sou um Homem Fácil, né? E ela tem lá na Netflix. Ele é um filme de 1h30, eu acho, no máximo. Não é muito longo, não. Eu acho, professora, bom Pode dia. falar. Bom dia, Olivia. É bem interessante essa questão mesmo de construções de papéis sociais. Eu me lembro que quando eu era pequena, o pessoal me dava carrinho, né? A gente tem isso, eu tive que brincar de carrinho e tudo mais. Só que os meus carrinhos viravam um grande ciclo familiar. Ou seja, tinham a função do pai, a função da mãe, tudinho. Então eu fui crescendo com isso, eu tive que transformar, moldar um pouquinho esse meu mundo para poder compreendê-lo. Mas eu nunca tinha uma perspectiva de menino, e sempre de menina, sabe? Aí eu tinha aquela construção que menina tinha que ser frágil, delicada, que ela sempre era... É engraçado como eu ia construindo isso na minha mente. Mas depois eu percebo que agora a gente faz um resgate, né, do que é ser mulher na sociedade, principalmente que ela pode ser independente. As princesas mudaram, né? As princesas agora vão atrás do seu destino e por si só fazem o seu destino. Exatamente. Tem um homem do lado. Me lembro que foi uma grande explosão na minha cabeça quando eu vi a Mulher Maravilha, um dos desenhos até atual, falando de uma dependência que, tipo assim, tinha um cara que queria ser cavalheiro para ela na cena. Aí ela fala, não, eu não quero. Ela diz, por que eu tenho que ser submissa se eu tenho força o suficiente para levantar isso? Aí ela levanta o objeto, entendeu? Eu acho isso muito bacana, dar autonomia à figura da mulher. Eu acho isso lindo. Desculpa, romantizei um pouquinho, exatamente. Mas é porque eu gosto mesmo dessas provocações. Não, é exatamente isso, Olivia. Eu acho que são essas provocações. A gente nem foi para as discussões de gênero mais... Eu ainda estou tentando falar do teórico, né? Como na identidades sociais a gente vai falar muito de gênero, raça, né? Que são tópicos da própria ementa, né? Porque a gente vai falar só de identidades sociais, metade do semestre é só identidades sociais. Eu não aprofundei muito, estou deixando assim o gostinho das cenas do próximo capítulo, vamos dizer, né? Da disciplina do semestre que vem. Mas é inevitável a gente discutir isso, porque exatamente faz a gente pensar. Para mim, o maior exemplo para pensar sobre essa questão do que a Silvia Lange está falando dos papéis sociais e como eles nos atravessam na nossa identidade, é a questão de gênero. Porque a gente
nasce nesse mundo em que a gente já é apresentado ao mundo a partir dessa identidade social, né? Que é identidade social, porque como é que socialmente se determina na nossa sociedade, que criou essas determinações a partir de características biológicas, que isso foram mudando ao longo do tempo, até um determinado momento, até o século XVII, final do século XVII, se tinha a concepção que existia um sexo único. A gente vai ver isso, né, lá. Só que tinha uma concepção ainda, né, patriarcal, mas assim, existia um sexo único, ou ele nascia externalizado ou internalizado. Então, o sexo masculino nascia externalizado e o sexo feminino era a internalização do sexo masculino. Por quê? As relações anatômicas, então, o canal vaginal era o pênis, né? O saco escrotal, né? Os testículos eram os ovários. Então, se fazia essa relação de que existia um sexo único, a determinação do sexo, quando se observava, era só se tinha nascido externalizado ou internalizado. Claro, mas ainda permeado de concepções culturais, né? Que por isso a mulher seria inferior ao homem, porque ela era um sexo não desenvolvido, foi desenvolvido para dentro, né? Uma concepção biológica de masculino e feminino, né? Ainda falando desse macho fêmea muito ligado ao biológico, a essa concepção anatômica. Mas isso mostra que a gente já nasce numa sociedade que já cria uma identidade para a gente, né? Porque no momento em que tem lá uma determinação biológica, porque se viu que aquele bebê tem um pênis, então, neste momento, né, eu já criei todo um processo de identidade para aquele ser. Se ele é menino, então se espera que vai ganhar determinados brinquedos, se espera que vai fazer isso da vida ou aquilo. Enfim, se nasceu menina, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser frágil, tem que ser delicada, tem que ser sensível, né? Então, aquelas pessoas... pode falar. Eu me lembro que no meu processo, professor, assim, de criança, né? E a minha mãe, ela enfatizava muito isso. Os meus tios, eu me lembro que meu padrinho, ele me preparava, dizia que ia me levar para que era uma cultura mesmo, levar no bordel, transformar. Aí eu ficava, gente, mas por que eu tenho que passar por isso? Nada a ver. Eu não quero passar por isso, sabe? Então, eu acho que quando eu falei sobre mim mesmo, sobre as minhas perspectivas, sobre uma visão que eu tinha de mim como indivíduo, foi aos 12 anos de idade, entendeu? Justamente para, tipo assim, cortar esse laço mesmo, tipo, essa trajetória que foi colocada na minha vida sem eu mesmo consentir, entende? Aí foi bem complicado. Sim, Esses sim. desdobramentos, algumas vezes, eles são bem massivos para o nosso psicológico. Sim, sim, com certeza. E são nocivos, até se a gente for falar psicologicamente falando, né? Até se a gente considerar o padrão mais normativo, né, de masculinidade lá, né, do que se espera do menino que vai realmente, né, corresponder àquele padrão, àquela visão que a gente tem, enfim, discutido, visto tanto hoje em dia de forma assustadora. Então, se usar máscara, não pode usar máscara porque você é menos homem porque você usa máscara, essas coisas assim. E aí, o quanto que a gente insere, por exemplo, né, um menino dentro desse contexto, numa visão, inclusive dos que serão héteros, enfim, que serão cis, né, homens cis, o quanto que esses homens cis também estão permeados por um discurso que vai gerar vários processos ao longo da história deles. Imagine o que é você obrigar uma pessoa a manter uma relação sexual com alguém totalmente estranho, né, enfim, porque aquilo é um marco, é um rito para ser considerado agora um homem, né? O quanto que a gente não, às vezes, e o que me choca no sentido profissional, porque às vezes eu vejo profissionais da psicologia naturalizando isso. E aí eu digo, gente, vamos para... Se a gente for lá para psicologia, estudar as nossas abordagens, cada pessoa com a sua abordagem teórica, a gente sabe o quanto que isso é traumático. Só não é falado como traumático
Porque na nossa cultura isso é naturalizado como um rito de passagem, né, para um homem. Deixou de ser um menino para ser um homem. Né? E aí a gente vai ver, gente, se a gente for olhar, esmiuçar isso, sair das nossas caixinhas de naturalização dessas relações, a gente está construindo a chamada masculinidade tóxica, como se fala, né, nas redes sociais hoje em dia, desde o início. E a gente vai dizer, não, é do nada. Não, é natural. O homem é agressivo, o homem é safado, o homem é... Esse homem cis, branco, hétero, enfim, ele é safado porque é dos hormônios dele, é da testosterona, é da... Tem essa desculpa, né? De Uhum. falar, perdão, interromper a senhora, de Não, pode dizer que é falar, Olivia. instinto, né? Que é Tudo se instinto. leva à base do instinto. Aí eu digo, gente, uma vez um amigo meu veio discutir isso comigo, eu falei assim mesmo, você realmente se deixa levar muito pelo instinto? Aí ele disse, sim. Eu disse, então por que você não faz as suas necessidades fisiológicas na rua para todo mundo ver, igual um animal? Aí ele ficou sem palavras. Eu digo, então você não segue os seus instintos à risca. Não fale que isso é um instinto. É, exatamente. Isso são muitas coisas que precisam ser problematizadas, que infelizmente a gente também vê de um outro lado, as pessoas radicalizando, dizendo, ah, então, acho que até falei na quarta-feira, né? Enfim, não sei se foi na turma de vocês, é, não é que a gente está dizendo que a gente vai ter que matar todos os homens, que os homens não prestam, os homens cis, héteros, enfim, né? Vamos acabar com as masculinidades. Na verdade, a gente precisa discutir isso. O nosso papel, principalmente enquanto profissionais da psicologia. O que a gente está produzindo de sofrimento e adoecimento psíquico em diferentes contextos de gênero? O que a gente está chamando de masculinidade? O que a gente está reafirmando? Então, vai ter um movimento de mulheres cis, héteros, que estão lá, não só cis, mas enfim, que estão querendo ter suas relações com homens cis, né? Ou não só com homens trans também, que eu acho que essas discussões a gente às vezes observa, né, Olivia, como tu estava falando. Como eu participo de um grupo, né, estou fazendo um curso, né, um curso terminou há pouco tempo, sobre transmasculinidades, então existe esse tensionamento entre os homens trans também. A gente não precisa, porque nós somos, né, homens trans, a gente tem que reafirmar um padrão do homem cis tóxico, né, dessa masculinidade tóxica, né, que eu tenho que então ser, né, mais duro com a minha companheira para eu poder ser reconhecido socialmente como um homem. Né? Então, isso também atravessa várias discussões, né? As discussões anatômicas, biológicas, né? Não, eu só vou ser considerado um homem no momento em que eu fizer uma cirurgia, que eu tiver um pênis. Por quê? Né? Então, são questões que a gente vê que estão sempre atravessadas, mas que são embates muito grandes de sofrimento psíquico, de que você só é enxergado socialmente no momento em que você modifica o seu corpo para que aquela sociedade também te reconheça com aquele gênero. Né? E nesse processo de passabilidade, então, fica, né, as pessoas olhando meio, mas o que você é? Gente, eu passei do horário, não. Vocês estão me ouvindo, gente? É porque aqui está dizendo a Sim, sessão foi professora. encerrada. Mas isso daí está acontecendo, parece que ontem também deu um maior problema no Zoom. Se cair, a gente retorna de novo, porque ainda tem 20 minutos. Mas está gravando. Então, essas discussões são importantes para a gente pensar a nossa identidade. Né? De que forma a gente vai... E não é... Eu sempre trago essas discussões e vou falar agora a partir também de como foi a minha experiência no início da psicologia social na graduação, que eu vejo com algumas alunas e alunos, assim, que mexe, né? Dá uma... É isso mesmo, de égua, pera... Estou me sentindo meio sem chão, já não sei nem... Eu não sei se foi a Carolina, se foi a Joane, que teve uma aula que disse, professora, eu já não sei nem mais quem eu sou, no final das aulas de psicologia social. Ah, tá. Tudo bem, Olivia. E aí entra nessa discussão, mas também foi um processo que a gente vive nessa construção, vamos falar assim, das nossas identidades, que é um termo
mais usado da psicologia social e depois também vai se mudando, com o tempo já vai se falar mais de subjetividade, não identidade, porque identidade seria algo fixo, mas isso é também discussão mais para frente. Mas isso é constante, é no nosso dia a dia, né? A gente está, né, refletindo e observando e pensando, mas por que então eu tenho que corresponder a esse determinado padrão do que se diz, do que é ser mulher, né, do que é ser professora, do que é ser psicóloga? Mas eu tenho aquele processo de reflexão e no meu cotidiano, de repente, acontece alguma situação que eu estou reafirmando, de repente, aquele padrão. E aí eu me questiono, e isso eu digo que essa é a beleza do nosso processo de construção enquanto ser humano ao longo da vida. A gente vai estar com 70 anos fazendo esses questionamentos, né? E que bom que a gente pode, pelo menos, fazer esses questionamentos, pensar como é que a gente está se articulando com esses discursos sociais, porque isso nos dá um pouquinho de liberdade, vamos dizer assim, um pouquinho, né? A gente nunca vai ter uma liberdade total, porque a gente vive dentro de uma sociedade, enfim. Mas gera um processo de autoconhecimento mesmo, né? A gente se apropria mais. É doloroso? Mas muitas vezes eu acho mais doloroso, mas isso é uma percepção pessoal, pessoas que sofrem muito, mas para se encaixar nesse padrão, né? Então, estão lá às vezes com relacionamentos abusivos, sem trabalhar, enfim, né, com situações que tu olha, gente, porque a pessoa precisa encaixar nesse padrão social, ela está super sofrida, ela não tem autonomia nenhuma, ela está cheia de desejos pessoais ali, mas ela está se mantendo em toda aquela relação, né, seja familiar, com amigos, enfim, dentro das suas relações sociais mais próximas, porque ela precisa corresponder a esse padrão social do que é ser a mãe de família. E aí você começa a observar, às vezes, isso num contexto de outros processos de sofrimento, né? Aí desenvolve síndrome do pânico, aí desenvolve depressão, né? E aí a depressão fica sendo vista pelo companheiro, pelo marido, pelos filhos. Porque a mamãe sabe como é mulher, né? Dramática, agora está com depressão. Na verdade, quem foi essa mulher que tentou corresponder tanto a esse padrão, né? Anulando os seus desejos, as suas vontades de sequer poder estudar, trabalhar, porque não, olha, né? Eu tenho que corresponder a isso. Então, eu acho que o fato da gente se questionar já dá um pouquinho da gente refletir um pouco dos nossos desejos. Não que seja simples, gente, né? A gente é o embate cotidiano das reflexões e desse diálogo com as nossas relações sociais mais próximas e mais amplas, enfim, né? Então, só para a gente encerrar, aqui no final ela vai falar da consciência de si, destacando um pouco, né? Essa problemática, né? Então, é importante, como ela diz, para finalizar esse capítulo, é importante uma reflexão sobre o que de fato representa a identidade social, definida por esse conjunto de papéis que desempenhamos. Como vimos, esses papéis atendem basicamente à manutenção de determinadas relações sociais, representadas no nível psicológico pelas expectativas e normas que os outros envolvidos esperam que sejam cumpridas, né, como a gente falou aqui, sou expansiva, brincalhona, simplesmente sou simpática, extrovertida, sou uma boa mãe, sou uma mulher séria, bela, recatada e do lar, enfim, né? E nesse sentido que questionamos o quanto que essa identidade, o quanto a identidade social e os papéis sociais exercem uma mediação ideológica, ou seja, criam uma ilusão de que os papéis são naturais e necessários, né? E que a identidade é consequência de opções livres que fazemos no nosso conviver social, quando, de fato, são as condições sociais decorrentes da produção da vida material que determinam os papéis e a nossa identidade social. Então, e aí é diante dessa questão que julgamos necessário levantar o problema da consciência de si, que é exatamente o que eu estava falando agora no final. Esse processo de, vamos dizer assim, autorreflexivo, de
ter noção aonde você está inserido. A gente nem sempre consegue romper com todos os padrões. Mas no momento que eu tenho consciência de que eu, enquanto denominada socialmente, enquanto uma mulher cis, o que é esperado de mim na sociedade, né? Então, eu tenho que, na minha idade, casar e ter filhos. Ok, eu quero casar e ter filhos? É uma escolha pessoal minha, depois de refletir se realmente é o meu desejo, né, é o que eu tenho de vontade, ou eu tenho que casar e ter filhos e aquilo vira um conflito existencial porque eu estou com 30 e poucos anos e aí eu não tenho marido e aí eu ainda não engravidei e aquele vira um conflito e aí eu vou para terapia e eu, de repente, no processo psicoterapêutico, percebo que isso é mais essa ilusão, né? Essa concepção de que eu tenho que corresponder a esse padrão de ser mulher. Porque enquanto mulher cis, eu tenho que ter filhos. Senão, como a gente viu naquela definição do papel social de mãe, senão é como é que ele fala? É a razão do ser, né? O que é ser mãe? É a razão de ser para a vida toda. Então, se eu for chegar aos 40, 50 anos e não tiver filhos, eu não tenho razão de ser. Então, esse processo de consciência de si é esse diálogo que a gente vai fazendo com o que a gente está vendo enquanto norma social. E aí é o que eu sempre pontuo, que eu acho que tem os radicalismos dos dois lados. Infelizmente, às vezes, chega num ponto de ou a gente tem que corresponder, então eu tenho que casar e ter filhos, porque senão eu vou morrer infeliz, porque todo mundo na minha sociedade, né, aos 40 anos já tem 2 filhos, já isso e aquilo. O outro é também a gente tentar ter que corresponder a um padrão de dizer assim, não, para eu ser uma mulher independente, eu não posso querer casar e ter filhos, sabe? Porque a vertente X, Y, Z de uma determinada concepção, de uma determinada teoria, diz que isso é um padrão capitalista normativo que determina determinadas relações sociais para prender a mulher a essa subjugação. Ok, é importante a gente ter essa noção. Mas, de repente, eu estou em sofrimento, porque eu faço parte daquela vertente, mas eu estou extremamente apaixonado por uma pessoa, eu quero casar, me dá vontade de casar com essa pessoa. E eu fico em conflito, porque eu sei que isso é um padrão social capitalista que nos normatiza, nos subjuga, e eu não posso querer estar querendo casar. Então, a questão é, a que ponto eu tenho um processo reflexivo, estou ou não estou correspondendo a um padrão, porque ou eu quero estar numa linha ultraconservadora e tudo mais, e sem questionamentos, e naturalizando como se fosse algo da biologia, ou eu já vou para uma linha extrema radifem, que vai dizer que, né, vamos matar os homens e nada presta. Pode falar, é o livro? Não, mas eu tava rindo, porque eu acho engraçado como você colocou no final. Exatamente, porque a gente tem, infelizmente, o que eu tenho conseguido, eu não posso nem dizer que eu tenho conseguido esse certo distanciamento, tá, gente? Porque eu me considero uma feminista, mas a gente tem, como eu sempre digo, gente, a gente tem em todas as vertentes, em todos os movimentos, radicalismos, em todos, como a gente tem diferentes vertentes na psicologia, enfim. E aí, nesses últimos anos, eu via mulheres, né, mulheres cis que eu falava, eu lembro até da turma do semestre passado, do 5º período, eu falei, gente, eu sou uma feminista e tal. E algumas alunas assim me olharam, parecia que eu estava dizendo que eu era, sei lá, um diabo, coisas assim, né? Gente, eu falei, não, então vamos lá, a gente vai fazer uma aula para explicar que tem várias vertentes no feminismo, da onde surgiu o feminismo, qual a proposta do feminismo. Lá em 1920, quando estava lutando só para a gente ter direito a voto, né? Coisas básicas. A questão é, a gente vê muito extremismo na nossa atualidade. E aí eu vejo os dois lados, então os ultraconservadores recebem as fake news das rádios FEM, dizem que o feminismo é tudo igual a rádios FEM, e não só a rádio FEM, como a gente vai receber também fake news e mensagens, às vezes nem tão fakes, né? Às vezes bem verdadeiras, isso que é chocante, dos ultraconservadores. E aí a gente acaba dizendo, todo mundo é assim, todas as pessoas são assim, né? Então, existe um processo também da gente tentar avaliar, né? E
dialogar, que tem sido tão difícil, porque infelizmente aí a gente tem pessoas que não querem diálogo, aí realmente fica difícil, né? Mas com quem tem uma abertura para conversa, para diálogo, dizer, gente, a questão é, podemos pensar diferente, a gente não pode produzir exclusão, preconceito, estereótipo a partir dessas concepções, né? Então, são muitas coisas para a gente ir pensando a partir daí. Tá, gente? Então, aqui quando ela fala da consciência de si, é um pouco de pensar nesse processo, né? Então, entendendo os papéis sociais, a identidade e essa relação na produção de uma identidade social, a possibilidade da gente refletir em que papel social a gente está e como eu me articulo com essa identidade social, do que é ser mulher, do que é ser branca, do que é ter privilégios de classe dentro de um contexto em que eu vivo, de ter um emprego, né, de poder estar aqui, né, falando com vocês através de uma determinada estrutura, enfim. Como é que eu reflito sobre isso? Né? Qual é a consciência de si, qual é a consciência que eu tenho sobre esse processo? Né? E aí ela vai trazendo aqui essas discussões, né? Dei um ponto aí, é bom como a gente já falta 5 minutos, já fica para vocês lerem, né? A gente tem lido assim, né, gradativamente esse material, mesmo tem esmiuçado bastante esse material da Silvia Alane, porque ele vai levar, ele vai ser, então, agora para a gente falar, né, do que a gente vai discutir na aula que vem, a partir dela, vocês veem que ela traz muitas discussões daquela concepção sócio-histórica, da relação sócio-histórica com essa relação individual, né? Indivíduo-sociedade. Então, ela vai explicando por que ela diz que é importante a gente estudar uma determinada palavra, o quanto que ela está carregada de relações histórico-sociais, como é que a gente se dobra sobre essas relações, né? Como é que a gente discute, como é que a gente, inclusive, se apropria delas enquanto identidade e como a gente reflete sobre elas, né? E a partir daí, vocês viram que a Silvia Alane deu uma sacudida na psicologia social, prioritariamente no caso brasileira, né? Está falando muito de estereótipo, interação, eu e o grupo, interação e tal, tal, tal. Que ela tem esse embasamento, né? Vocês veem que ela parte de um referencial, inclusive comportamental. Mas ela diz, gente, a gente tem que estudar um pouquinho para além, né? Do que só a interação. E aí, depois dessa bagunçada, assim, né? No jogo de cartas, vamos dizer assim, né? Na psicologia social, começam a emergir várias discussões, né? E várias teorias a partir dessa visão sócio-histórica. Que aí, para a aula que vem, a gente vai discutir, eu acho que a gente não vai conseguir encerrar, porque ele é um texto até curto, mas ele é muito denso de teoria. O que a gente vai falar das representações sociais, né? Então, a Silvia Alane dá essa mexida aí na psicologia social e a partir daí a gente vai começar a ver algumas discussões. Então, então a gente pode dialogar com outras áreas, com as ciências sociais, né? A gente pode dialogar então com a antropologia, com a sociologia, o que se está produzindo, qual é a concepção de representação. Se a gente fala de construção de papéis sociais, como é que esses papéis sociais são representados no cotidiano, enfim, né? E aí daí a gente em diante vão emergindo outras perspectivas teóricas, né? E aí, gente, muita coisa, deu para entender. É um processo de assimilação, né? Como disse a Olivia. Aí, eu, professora, estou encantada, eu gosto muito, de verdade. Eu acho que é preciso que a gente, enquanto indivíduo, para nós nos conhecermos, já é um processo bem difícil, mas quando a gente consegue entender as contextualizações sociais, a gente consegue se responder de uma forma melhor, por isso que a gente se perde um pouco, né? Porque é difícil. Sim, exatamente. Tem uma frase da Clarice Lispector, mas eu esqueci agora, eu vou fazer uma atrocidade se eu falar de qualquer jeito, mas tem uma frase dela que ela diz assim, que o perder-se é se achar. Mais ou menos isso, assim, né? Perder-se é achar-se. Né? Então, às vezes, a gente
meio que precisa se perdoar. É exatamente assim. Vou trazer amanhã, acho que essa frase da Clarice Lispector, mas que é isso, né? Seja num processo psicoterapêutico, seja nas nossas reflexões sobre, né, a nossa implicação enquanto sujeitos nessa sociedade, o quanto que essa sociedade também nos atravessa enquanto sujeitos, né? Também a gente se sente meio sem chão, meio perdido, mas ao mesmo tempo é um processo de se achar onde a gente está localizado, ter essa consciência de si, o que realmente eu quero, o que realmente eu, né, desejo para mim, eu sou, o que eu sou no mundo, né? E que isso também não vai ser tão simples. Ah, não, eu já sei, eu sou isso e pronto. Aí no cotidiano das relações alguém tensiona a família, as relações sociais, conversa com um grupo de amigas e amigos, e aí a gente se vê meio deslizando naquilo que a gente estava defendendo. E é isso mesmo, né? É um descobrir-se. Eu acho que isso é mais interessante, até da nossa área, né? A psicologia como um todo. Perfeito. Então, gente, é isso. Deixa eu tirar a foto do nosso nossos participantes. E aí, gente, então eu mando para vocês hoje, eu acho que eu vou acabar mandando à noite, né, porque eu dou aula até 6 horas hoje, o texto para amanhã, tá? Mas aí a gente vai discutindo, eu vou trazendo os slides, os textos, a gente vai fazendo sempre esse diálogo, que aí a gente vai entrar agora na discussão das representações sociais, tá? O que é essa outra perspectiva teórica que emerge aí a partir do que a Silvia Alane abre, né, amplia de discussões para pensar sempre o histórico, o social, na compreensão da individualidade, dessa relação indivíduo-sociedade. Tá ok? Então é isso, gente. Bom dia e até amanhã. Até amanhã, Bom professor. dia, professora.